Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h06, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM. E você sabe, 3440-1009 é o nosso WhatsApp. A gente tá com uma promoção hoje. A promoção é quanto vai ser Corinthians e Palmeiras, o jogo no domingo à noite. Você que acertar vai concorrer ou a uma feijoada ou a uma parmegiana, presente do Ambar Bar e Restaurante. Pode mandar no WhatsApp que eu tô recebendo aqui e separando direitinho. Tem vários palpites já, viu? Eu tô Corinthians imaginando. à frente. O Corinthians à frente, será? né? A maioria dos palpites, sim. Então, menos pessoas vão participar do enfim. Pra quem não ouviu o começo, 2-0 Corinthians. Eu acho, ó. A cara do Márcio é melhor. Pena que pelo rádio você não viu. Vai ser 1-1. 1-1. Eu acho que vai ser 1-1. A gente vai deixar o Fernando Diniz contente. E quem ganha a feijoada? Quem acertar o palpite. 1-1. Quem acertar o palpite. É verdade. Tem que fazer um sorteio quem acertar, né? Quem acertar o palpite, não quem vai ganhar, quem acertar o palpite. Tá bom. Bom, para a nossa entrevista número 903, já está aqui no estúdio a vereadora Érica Leal Thiago, a Érica da Liga do Bem, que vai participar do programa falando sobre moeda verde. Érica, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês aqui e sempre poder falar com a nossa população. Como é que surgiu essa ideia de apresentar um projeto Moeda Verde, Érica? Eu estive em São Paulo em uma reunião do partido, uma reunião sobre mulheres na política, né? E ali eu acabei conhecendo a história da cidade de Arujá, onde a primeira-dama de Arujá, ela implantou esse projeto e ele já tirou toneladas de lixo, né, da cidade e transformou isso em benefício para a população. Então achei aquilo sensacional, já é uma ideia que eu tenho há muito tempo, fazendo projetos pequenininhos, né? E tentando conscientizar escolas, crianças, tudo. E aí, de repente, eu falei, puxa, parece que encaixou, né? E aí eu escrevi esse projeto para cá e dessa forma tentando colocar essa conscientização, essa mudança aqui em Botucatu também. Mas é importante para o pessoal que está acompanhando, mas como é que é? Qual que é o teor desse projeto? Ok, então hoje nós temos muito lixo que as pessoas reciclam, né? Que as pessoas estão aprendendo a separar. Então a tampinha, o lacre, a latinha, o plástico. Então hoje as pessoas já têm um pouco mais de costume de separar o lixo. Porém, nós tivemos até uma fase aqui que nós temos uma cooperativa aqui em Botucatu, e formada por mulheres que separam, e a gente percebeu que elas não estavam dando conta de separar, de fazer tudo isso. Inclusive o prefeito entrou, né, com um projeto para cadastrar novas cooperativas, novos lugares. Porque senão a gente separa o lixo e o lixo é jogado no lixo comum, no lixão, né? E aí acaba não tendo aproveitamento. Eu também já vi essa experiência acontecendo. Quando estive nos Estados Unidos, as igrejas, elas trabalham dessa forma. De uma forma um pouquinho diferente, que não é você levando o reciclável, mas quando você participa das missas, né? Das partes ali, isso. Eles te dão um vale por ter participado, né? Para incentivar. E eles mesmos têm esses mercadinhos, essas coisas dentro das igrejas, onde as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, elas podem trocar esse vale por alimento, por coisas necessárias. Então eu já tinha também isso na cabeça, e daí quando eu ouvi a ideia do Arujá, falei, parece que é encaixado mesmo, tudo certinho. E aí você para pensar. Eu que recolho ali no projeto Vira-Latinhas, que a gente tem da Liga do Bem, eu vejo o quanto as pessoas se engajam em tentar levar. Porém, muitas vezes é necessário uma quantidade muito grande para que as pessoas busquem, venham comprar, né? E assim, o valor é pequeno. Porém, quando você tem uma boa quantidade, você acaba tendo um bom lucro. E aí, quando essas pessoas em situação de vulnerabilidade, ou pessoas mais simples, recolhem ali uma sacolinha de latinha, uma sacolinha de tampinha, ela hoje não tem, né, muito valor para isso. Então, a moeda, ela vem para isso. Como é que ela funcionaria? O que o projeto descreve? Que ele vai ter uma parceria com cooperativas, com locais, né, que possam fazer a troca, e principalmente com assistência social. Então, um exemplo, a gente cadastra várias cooperativas para receber esse material
dessas pessoas. Aí ele vai receber uma moedinha, um dinheiro, um dinheiro institucional, né? Uma coisa aqui do município. E aí com esse dinheiro, com essa moeda verde, esse vale verde, ele vai até os locais credenciados e troca por produto de higiene, por alimento, por ração, produto de limpeza, o que for necessário para aquela pessoa naquele momento. Então isso faz com que as pessoas se engajem mais para ter o benefício, que não precisa ser, né, necessariamente um projeto específico, ou então qualquer pessoa pode fazer. Eu separo, posso ir lá e trocar por fralda quando eu vejo que algumas pessoas estão pedindo fralda na internet, né? Troco e levo para aquela pessoa que está precisando. Posso eu não precisar, mas posso utilizar desse benefício para ajudar outras pessoas também, né? Então, assim, a ideia, ela é grande, claro que ela precisa de regulamentação agora, porque fala, mas um vale verde, uma moeda, é fácil de falsificar, né? Dá para burlar. Então, assim, é claro que todo projeto, ele existe, mas precisa ser regulamentado, precisa ser colocado tudo certinho. Por isso que o projeto ele é aprovado na Câmara, mas não significa que a partir do momento que ele foi aprovado, ele já funciona. Não, né? A gente traz o projeto, traz a ideia, mas a regulamentação depende de depende da secretaria, depende do executivo, depende de saber quem vai ser a parceria público-privada que vai poder ajudar, se vai ser um local próprio que vai ter todos os produtos ou se vão ser vários parceiros, né? Quais as cooperativas que vão trabalhar, porque tem que estar perto, a pessoa não vai lá, né? Levar um saquinho envolve muita gente, né? Envolve muita gente. Arujá, ela é uma cidade que ela cresceu em conhecimento da causa, porque todo mundo aprendeu a fazer. Então, assim, foram toneladas de lixo tirados das ruas porque todo mundo aprendeu o ciclo, né? Então, eu falo, não é rápido, não é para ontem, né? Mas é uma coisa que a gente vai aprender, vai ensinar as escolas. Então, de repente, as escolas vão ensinar as crianças, né, ali a guardar. A própria escola leva até esses locais, troca e ensina a criança a utilizar o dinheirinho para comprar, né? Como eu falo, compra e doa para quem precisa, já que a escola, né, não precisa dessas coisas. Então, assim, são várias formas da gente educar todo mundo e transformar isso numa coisa boa. E quem que paga essa moeda? Por exemplo, se a pessoa pegou a moeda verde, o vale verde, foi lá e trocou no estabelecimento de fralda, como a senhora citou, de onde sai esse dinheiro? Quem que vai pagar isso para o estabelecimento? O dinheiro, ele já existe, porque quando você tem o reciclável, você já vende pro... um exemplo, eu vendo as tampinhas, as latinhas lá do projeto Vira Latinhas. Então, cada material tem um valor. Então, vamos colocar que hoje uma latinha custa R$10,50 o quilo, né? Então, se eu tenho 1 quilo de latinha, eu já tenho R$10,50 na mão. Então, essas cooperativas, a gente vai tentar trabalhar em conjunto com elas para que elas gerem esse valor. A ideia pode até ser pago em dinheiro mesmo, é claro, entendeu? Mas a ideia era transformar isso numa coisa simbólica, né? E é claro que precisa ser estudado porque gera um custo, né? Se a gente vai criar uma moedinha de plástico do próprio material reciclável de tampinha. Sai, né? Exatamente. Então aí precisa da parceria. Então, assim, primeiro, vai ser o valor, enquanto nós não temos a moeda, vai ser pago em valor mesmo? Quem vão ser esses lugares credenciados? Eles vão pagar um pouquinho mais porque aquela pessoa está levando uma quantidade menor, né? Então, o que eu falo, uma sacola de tampinha hoje acho que custa 40 centavos, 50 centavos o quilo. Então, precisa de muita tampinha para você conseguir um valor adequado para comprar alguma coisa. Então, ele ter uma valorização diferenciada para que essas pessoas, né, possam realmente, aquela pessoa que está pedindo, né, ao invés disso, ela vai lá, recolhe, vai lá e troca e faz ela mesma, não é um assistencialismo, né, é uma troca. Porque a gente acha que precisa mudar muito essa mentalidade de tudo é dever de alguém, né, é nosso dever. A gente tem que tirar o lixo da rua, a gente tem que transformar isso em coisas boas e parar de dar as coisas para as pessoas, porque fica muito fácil, né? A gente não cria expectativa de melhora se a gente só dá assistencialismo, né? Só oferece tudo de mão beijada para as pessoas. Então eu acredito muito nessa política de ensinar as pessoas a caminhar com os próprios pés. As cooperativas aceitaram bem a ideia? Quantas nós temos em Botucatu? Então, na verdade, por isso que esse projeto ele veio agora, porque esse projeto do executivo das cooperativas, ele está iniciando agora também, né? Eu ainda não vi isso ser concluído. Então, por enquanto, que eu sei, ainda temos aquela cooperativa que é a que já existe. E agora, com essa parceria que o executivo tem feito, vão surgir as novas cooperativas e nisso a gente já vai
sentar e conversar com todas para que todas funcionem. Como eu falo, não dá para pegar minha sacolinha de latinha e levar lá na cooperativa, que é indo lá, né, para Eucatex, que ninguém vai até lá para fazer isso. Então a gente vai precisar criar um local que tenha uma acessibilidade maior, mas claro, tem que ter espaço, porque precisa receber o material, e aí o material vai ficar ali. Então tem toda uma logística. Hoje nós temos os caminhões que já passam recolhendo. Então aonde os caminhões ficam? Onde é mais fácil? Dá para levar em vários pontos, depois o caminhão recolhe? Então tudo isso é logística que vai precisar ser estudada. Então é o que eu falo, não é um projeto para ontem. Ele vai demorar um pouquinho para funcionar, mas quando ele estiver em funcionamento, ele é uma coisa grandiosa. Ele é uma coisa boa. Tem que ter um acolhimento com essas pessoas também, né, vereadora? Porque hoje nós temos aqui, até abrir aqui, Botucatu aumentou demais a questão da coleta seletiva. Nos últimos anos isso, estou para dizer que dobrou do que tinha de coleta. Sim. Então as pessoas acabam colocando, mas a gente vê que no dia da coleta passam várias pessoas fazendo a recolha antes do caminhão da prefeitura. E aí viram acumuladores alguns, não a maioria, mas nós temos, por isso que eu digo que tem que ter um acolhimento, não sei se um cadastramento dessas pessoas, senão vira um lixão, vira um lugar ali, né? Aí começa em lugares inapropriados, o que é ruim, é feio e dá cheiro também às vezes, tá? Que a pessoa não for cuidadosa. Cada um começar a querer fazer do seu quintal um depósito. Agora, aquele número me impressionou. Você falou um número aleatório ou é verdade? Cada quilo de latinha custa R$10,50? Hoje, nesse mês, porque o quilo da latinha ele varia muito, né? Nossa, mas eu tô bebendo uns 2 quilos por semana aí. E me parece que 60 latinhas parece que dá 1 quilo, mais ou menos isso. Eu acho que uma vez eu vi esse número eu não tenho o essa pagamento referência. era bem pequeno, né? Será que não, R$10,50 não é tão ruim não, hein? Um não quilo, agora não sei quantas latinhas para 1 quilo. Tem nego que bebe 1 quilo no final de semana, de hein? latinhas entre 60 e 75 latinhas de alumínio. É um exemplo aqui, a gente consegue normalmente encher uma bag, né? E uma bag vem em torno de 50 a 60 quilos, então a R$10,50 é um valor que ajuda muito, né? Sim. E a latinha, óbvio, é um dos produtos que tem o maior valor ali para compra. O resto é tudo. Esse é outro problema, né? O meu sogro bebe 1 quilo no fim de semana, fácil. Porque eu me lembro que uma época, eu não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não passo por lá. E a gente aqui no Acontece, inclusive, recebeu algumas críticas, reclamações. Isso já, acho que ainda no governo do Pardini ainda, não é de agora. Por isso eu não sei como tá hoje. Mas de uma montanha de reciclável ao lado da cooperativa que não estava dando destinação, porque é o que a senhora falou, latinha é o mais vantajoso. Então vamos separar as latinhas, e o resto? papel que não está custando nada hoje, fica ali. Ao plástico também caiu o preço, fica ali. Como é que faz para resolver? Olha, desculpa, tá? É uma atividade extremamente necessária. Mas se a gente não cuidar aonde vai ser feito isso, ela faz um visual feio. Tipo assim, vamos colocar isso ali na entrada da cidade. Aí o pessoal entra e começa a ver aquele acúmulo de papel, isso tem na de Coab 1 ali, frente à Coab 1 aí tem fica, um lugar. não, desculpa, fica feio. Não é um negócio bonito de ver. Vamos falar a verdade, vai. Aqui a gente não tem muito freio, não. Não é um negócio bonito de ver. Sim. Tá? Então, se a pessoa não for assim, muito cuidadosa, vamos dizer, no trato desse material, vira um lixão dentro da cidade, a céu aberto na entrada da cidade. Então, uma cidade que já está falando, Botucatu, instância turística, essa situação, ela precisa ser tratada com muito cuidado. Muito cuidado. Aonde vai acho fazer? Que eu entendi, Lorival, eu entendi até o seu questionamento e também do André, mas eu penso assim, eu sempre, e nas minhas viagens para o Nordeste, não existe reciclagem lá, tá? Não precisa ser Nordeste. Por exemplo, o Espírito Santo, a capital, Vitória, o lixo orgânico é misturado com lixo que teria que ser reciclado. Então, quer dizer, não tem essa conscientização. E no Brasil, 62% das prefeituras que fazem a coleta seletiva, apenas 2% fazem a reciclagem. 2%. Então, assim, quando eu pensei em trazer a vereadora aqui, justamente porque é um projeto embrionário, que vai demandar... Que pode mudar essa realidade. Que pode mudar, que vai demandar muitas reuniões, adesões, conscientização, mas eu achei fantástico, porque tem que começar. Tem que começar. E é comum hoje, o que o Lorival falou, de ter prefeituras que você passa em determinados locais, que você vê aquele acúmulo muito grande e não tem destinação, porque não recicla. Sabe? Esse projeto, ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Exatamente. Então, assim, ele vem para inovar, pra gente, porque assim, nada é fácil.
quando a gente vai mudar alguma coisa, nunca vai ser simples, né? O simples, ele se torna básico e ninguém entende. Então, assim, o complicado, como a gente falou, a expectativa, claro, não é de transformar as pessoas em acumuladores. A expectativa é diferente, ela é de venda rápida, né? Para que você não acumule o seu material. Porque as pessoas, elas querem, às vezes, para você tirar R$1.000, você precisa arrecadar uma quantidade muito grande de materiais, né? E a maioria das pessoas, elas não conseguem em latinha, que é o mais fácil de ser vendido. Elas conseguem em plástico. Então, assim, imagina, a Fênix mesmo, ela faz um trabalho com a Liga do Bem, que ela doa todo, para você ter uma ideia, de garrafinhas de água que eles bebem na empresa. E assim, já acumula 2 bags gigantes que eles mandam pra gente para venda. Então, semanalmente? Assim, e esse chama PED, né? Que é um material que tem o PET e tem o PED. Esses materiais, cada um tem um valor. Então, são coisas que também que ele falou, a gente nem percebia o quanto jogava na natureza, ou no lixo, tudo isso fora. Né? E hoje a gente aprende a separar, e mesmo que seja pouquinho, R$80, R$70, é dinheiro para ajudar alguém. É dinheiro para, né, tirar do lixo, tirar da natureza e transformar isso em alguma coisa. Então, essa é a ideia do projeto. Futuramente, a gente vai ter várias cooperativas, vários pontos para a pessoa trocar, né? E aí a gente não vai mais ver isso tudo acontecendo, porque aí tem que pensar. Esses dias eu fiz um requerimento, inclusive por conta disso mesmo que estava acontecendo, do lixo que as pessoas separam, que estão aprendendo e não podem desaprender, né? Falar assim, nem vou separar mais porque está indo pro lixão, pro lixo comum. Não pode acontecer. Então, assim, o que a gente precisa pensar para isso não acontecer? Aí o prefeito veio e falou, olha, não, a gente está cadastrando novas cooperativas, está colocando vários benefícios para que existam mais e elas deem conta, porque se você for... Eu já fui algumas vezes lá no lixão, porque a gente foi tentar ajudar as mulheres lá e a situação é horrível, né? É muita coisa, realmente, as máquinas são todas velhas, a maioria das coisas elas fazem na mão e é uma quantidade pequena de mulheres. Então, assim, é impossível trabalhar com todo o lixo de uma cidade de 150 mil habitantes com uma cooperativa na cidade. Exatamente. Né? E mesmo assim, essas mulheres sobrevivem disso. Sobrevivem disso. Lá também. A renda só tem mulheres hoje, porque na época que eu fui ainda tinha alguns homens. Tinha 2 ou 3 homens e a grande maioria era mulher. Acho que eu só vi mulheres nas últimas vezes. Mas tirava a renda ali, tirava um salário mínimo por mês. Então, assim, acho que fomentar novas cooperativas é a solução. Eu acho que é aí que está a grande situação, a grande coisa. E como a moeda, que vai facilitar essa venda, eu acho que isso vai fomentar. E para onde são vendidos esses materiais? Tem empresa na cidade que compra? Não são empresas da cidade, pelo que eu sei, né? São empresas de fora que vêm buscar esse material já prensado, já naqueles, separado, né? Naqueles quadrados. Eu me lembro uma vez que nós começamos o projeto Tampinhas e aí eu lembro que a pessoa falou, olha, eles só buscam se for acima de 1 tonelada. Nossa. E aí eu demorei 9 meses para... Foi um parto, né? Gestação. Porque assim, ela ainda tinha que separar por cor. Então eu ganhava as tampinhas, separava por cor. Todo dia eu separava meia hora do meu dia e ficava separando por cor as tampinhas, porque eles falavam assim, se for cor igual, tudo misturado, custa R$2. Mas se for cor separada, custa 7 o quilo. Nossa, falei, opa, vou separar, né? E fiquei separando. Aí eu juntei, eu lembro que foi um quintal de bags, assim, de monte. E aí quando eu realmente fui vender, porque não entendia disso da venda, aí eu liguei em vários lugares, tal, Jaú, Bauru, e falei, olha, eu busco, mas o valor é R$1,50, né? R$1. Eu falei, eu demorei 9 meses para juntar tudo isso. Eu falei, mas tudo bem, R$1,50, R$2 a uma tonelada, tá ótimo. É muito dinheiro, principalmente para ajudar ali a minha causa. E aí ele acabou vindo, ficou com dó, pagou R$2 o quilo. Eu falei, tá ótimo, entendeu? Porque assim, eu tirei o lixo, né, das ruas e levei. Então hoje eu vejo outros projetos funcionando, escolas que recolhem e pessoas que transformam as tampinhas em joias, né? Em artesanato. Né? Então assim, tem muita coisa para ser feita. É que assim, o investimento para a gente trabalhar o reciclável, ele é muito alto. Então, com as tampinhas, mesmo você transforma em cadeira, em potinho de ração, sabe, tem N coisas, mas o maquinário para isso acontecer, ele custa caríssimo, né? Mas assim, são ideias. Então, de repente, a própria cooperativa, né, faz dinheiro para transformar aquilo que ele está recolhendo em produto que vai ser vendido. Então, assim, é uma... A nossa única preocupação aqui, Érica, o projeto é lindo e achamos super interessante e tem que continuar, tá? Que sejam as pessoas orientadas e até fiscalizadas, que nem você falou que guardou não sei quantas 1000 tampinhas, não sei quantas latinhas. Aonde isso vai ser guardado? Vai ficar a céu aberto? Pô, ficar a céu aberto, isso aqui vai cair água ali dentro, vai juntar mosquito, o cheiro, Então, eu acho que
uma lei, ela é publicada, depois tem a regulamentação, depois tem como vai aplicar, como vai fiscalizar, como vai operar, quer dizer, todo um processo. Você está no início de um processo e tem que caminhar, parabéns, é assim que se constrói uma sociedade nova, diferente, mais adequada, você está no caminho certo, mas tem que cuidar de cada pedacinho com muita atenção, você não pode pular uma fase, porque senão o resultado lá no fim é desastroso. Se você não for cuidando de cada processo da forma adequada, quando chegar lá no fim, você criou um Frankenstein. A ideia realmente é essa, não deixar as pessoas acumularem, porque eu precisei ter uma quantidade para que eles viessem buscar. A ideia não é essa, a ideia é que a pessoa tenha o pouco e já vá lá trocar pela moeda, né? Para que ela possa com isso faz o giro, né? O que é necessário sem acumular o material. Porque eu tinha um quintal para colocar tudo isso, mas quem tem um quintal só para colocar? E um detalhe interessante também, nós temos, na região onde eu moro, às quartas-feiras passa a coleta seletiva. Só que às terças-feiras, e eu me incluo nisso, já há quase 8, 10 anos, que uma senhora passa, junto com os filhos, com o sobrinho, recolhendo. Eu entrego para ela. Dona Silvana tal, e ela vem com um veículo realmente adaptado para essa coleta e 2, 3 metros de altura, inclusive. Ela passa às terças-feiras. Então, aquele que você ia deixar para coleta seletiva, muita gente acaba entregando para ela. E ela faz a recolha ali na região norte e tal. Ela vende direto para a cooperativa. Mas será que todo mundo faz isso? Né? Por exemplo, eu tenho cuidado, e já vi até com vizinho que não tem. Eu tenho cuidado, por exemplo, um pote de manteiga, eu limpo, eu lavo, higienizo tal, entrego, coloco certinho na embalagem. Mas tem muita gente que não faz isso. Que vai o que acontecer? Essas senhoras que trabalham na cooperativa vão ter um trabalho em dobro. Eu nunca fiz isso. Vão ter que lavar, vão ter que melhorar aquilo. Então, acima de tudo, esse projeto que eu acho fantástico, as pessoas têm que ter conhecimento, têm que ter consciência de como funciona. Divulgação de tudo isso. Divulgação de como funciona. E envolve muita gente. Mas, de repente, daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, fala, Botucatu começou um projeto que hoje é um sucesso e uma referência no Brasil. Pode acontecer e de fato pode. Inclusive pretendo visitar o Já, que é onde isso funciona de uma forma muito bonita já, e eu falo, não foi de uma hora para outra, mas hoje já funciona muito bem, para entender toda a logística, como eles já conseguem fazer, né, como foi toda essa formação, para entender melhor. Eu queria ir passo a passo com você. Eu vou esse final de semana na casa do meu sogro, certamente ele vai beber 1 quilo de latinha. Ele gosta, ele é profissional. O que eu faço com essa latinha na segunda-feira? Muitas pessoas... Na prática agora. Primeiro lava a latinha. Tem que amassar primeiro. Lavar primeiro, depois amassar. Tem que lavar primeiro? Você sabe que eu vi uma época que não podia amassar mais? É fato isso? Eu não sei, por isso que eu tô perguntando, qual é o passo a passo? Porque quando ela vai ela vai ser pra cooperativa, ela vai ser amassada. Ela ajuda bastante. Eu posso estar falando besteira gigante aqui, mas alguém me falou que não podia mais amassar porque estavam colocando pedra dentro, vai dar peso. É porque, realmente, aí a pessoa coloca uma pedrinha antes de amassar a latinha. Mas Érica, vamos voltar aqui no passo a passo. Aí aumenta o peso. Meu sogro feio lá bebeu 1 quilo de latinha. Isso pra ele é diversão, não é nem esforço. Bebeu 1 quilo de latinha. O que eu faço na segunda-feira com a latinha? Se na sua rua tem o sistema, né, como o Márcio falou, de pegar, então você já saberia os dias para colocar na rua separado aquela latinha. Mas onde que entra o selo nessa história? Então, não, daí nesse caso... Não tem selo? Você teria que, no caso você quer, né? Quero o selo, o que eu faço? Você vai no ponto credenciado e troca entrego lá o quilo de latinha pela e ganho sua o quê? moedinha. E ganho um selinho verde. Isso. E o que eu faço com o selo verde? E aí verde? a gente vai ter os pontos, né? Os lugares que vão ser credenciados para você trocar a sua moeda pelo produto, pelo que você quiser. Ração, aí essa pessoa que eu cheguei lá, sei lá, troquei onde? No bar, no restaurante, aquilo ali, ele entra com moeda? Ele entra com dinheiro? Isso, ele entra com dinheiro. E quem recebeu isso aí? Eu cheguei ali na padaria, troquei por um pãozinho e dei o selo verde. O que o dono da padaria faz com o selo verde? Aí a troca vai ser regulamentada para ser feita provavelmente pela própria cooperativa. Então, eu não entendi. Ele pega o selo verde dele e tem que ele ir lá na cooperativa trocar aquilo por dinheiro? O dono do estabelecimento, sim. Porque em Arujá, os pontos, eles não são
lojas, que nem um mercado, eles são pontos dentro do próprio, da própria assistência social, dentro do próprio CRAS, que existe ali vamos dizer, uma salinha que tem o alimento, que são coisas básicas, não previamente divulgado, são coisas básicas, então alimento. Aí vai ser um gargalo, vai ser uma dificuldade de ter um convencimento, chegar pro dono da padaria, o seu Manuel, aceita o selo verde. Pô, eu preciso do dinheiro, preciso depositar no final do dia. Você vai saber quais são as padarias que aceitam. Eu sei, de repente a padaria que você compra não aceita, você vai na próxima. Aí ele tem que pegar o selo verde, ele tem que ter a garantia que eu vou lá no depósito do Márcio, chego lá com, sei lá, R$200 de selo verde no Márcio, mas hoje eu não... Não é qualquer lugar que vai... Quando que ele vai trocar? Vai precisar por que aquele cara, é isso que eu não entendi. Eu vou entregar a latinha num ponto, correto? Sim, você vai vender. E aí aquele ponto me dá o selo verde. Isso. Mas vai ter só um ponto para entregar isso? Não. Então, essa é a regulamentação. Não, porque veja bem, se eu entreguei a latinha naquele ponto, selo verde, naquele ponto, é só ali que eu tenho crédito, porque tem o outro ponto verde. Quando eu entreguei a latinha, por que ele vai me dar o dinheiro do selo verde? A ideia eu só quero tentar entender. Não, mas a ideia, como é um projeto embrionário, a ideia é que seja na padaria A, na padaria B, na padaria C. Na padaria tudo bem, Márcio, mas veja bem. Qualquer lugar que seja um projeto que tenha... Eu sei, querido, mas veja bem, como eu entreguei a latinha naquele ponto de recolha do Márcio, mas tem o ponto de recolha do Godinho. Então é ele que tem a latinha, é ele que tá com o crédito, ele que tá com o valor. Aí o dono da padaria vai com o selo verde lá no ponto do Godinho. Fala, mas eu não recebi essa latinha, como é que eu vou te dar o dinheiro? Você entendeu o que eu disse? Para funcionar isso, tem que ter um único ponto de troca do selo verde. Senão, ele recebeu a latinha, ele tá com o valor da latinha lá, eu tô com o selo verde. Só que eu quero trocar o selo verde lá no ponto do Godinho. Falar, mas eu não recebi a latinha, não tem esse dinheiro. Faz sentido essa dificuldade. E assim, por isso que as cooperativas é que seriam os pontos de recolhimento. Exatamente. Né? Então a cooperativa, ela te dá o selo. E a loja, que é outra coisa, ela vai só receber a moeda, o dinheiro. Mas ela receber a moeda, ela quer trocar, ela não quer ficar com aquele passivo ali, ele quer trocar. Ela pode diariamente trocar. Se eu for no Márcio e ninguém entregou. Cooperativa. Mas se tiver mais de uma, complicou, tem que ter uma só. Penso eu sou prático, tá? Eu gosto da coisa prática. Eu gosto de ver a coisa funcionar. Porque senão fica tudo muito bonito no papel, mas na prática é um desastre. Como eu falei, ele poderia ser um dinheiro, vamos dizer, o dinheiro o nosso dinheiro, né? O poder público não pode subsidiar isso? Não pode ter um fundo para esse pagamento? Isso foi discutido, não há essa possibilidade, até porque eu entendo isso. O Dorival está perguntando, o que eu faço com a latinha? Eu acho que é um projeto para incentivar o social, principalmente as pessoas mais vulnerabilidade. Não tem como ter um fundo que custeie esse programa e depois pague a cooperativa. A Mortel não pode criar projeto que crie custo para a prefeitura. Eu não posso. Então, assim, por isso que a parceria... Mas agora pode, né? Através da regulamentação, o poder público pode criar esse fundo. O poder público pode abraçar da forma de criar uma parceria público-privada, alguma pessoa que financie o início para depois ele caminhar sozinho. É uma ideia também. Bom, vereadora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. A gente vai voltar a falar nesse assunto. Eu achei importante que a população soubesse que existe um projeto dessa natureza, que está ainda em fase embrionária, que tem muitas dúvidas ainda, mas o projeto foi lançado. Inclusive aberto à população opinar também, né? Às vezes tem gente que fala, olha, eu tive numa cidade que existe um negócio, mas com essas ideias, você acaba chegando numa coisa que seja boa para todo mundo, né? Então, eu parabéns pela iniciativa. A gente vai abraçar isso aqui, vamos divulgar sempre. Essas dúvidas vão acontecer. Eu acho que na próxima entrevista já tem mais solução, de repente tem mais pontos, tem mais cooperativa, e a prefeitura, enfim. Mas conte com a gente, viu? Eu agradeço. Parabéns. Eu incentivo, mas na minha opinião, você só pode ter um ponto de entrega e só um ponto de troca. Eu vou com o Panhas lá no Arujá pra gente entender como é que funciona lá, já bem bonitinho. Arujá é pertinho de São Paulo, e a gente traz aqui tudo já, né? Mastigadinho. Vamos aprender, porque na vida a gente aprende e ensina, é assim. Muito obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço. Muito obrigado por sempre poder participar aqui do espaço, ter a presença de vocês e poder falar com a população. Obrigado. Sempre bom tê-la aqui, querida. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.